melhor você ganhar pouco sempre do que você ganhar muito Exato, uma vez, né, então exatamente, exatamente. Então você teve aí diversos, isso em todos os setores, tá? Não dá para falar, ah, poxa, foi mais em shopping, foi mais em escritório. Em todos os setores a gente teve isso, tá? A gente teve inclusive nos fundos de papel, né, que num determinado momento a indústria explica pra gente o que é fundo de é papel, porque esse fundo de negócio de papel, que o prédio a gente consegue ver, o isso. prédio tá lá, o shopping O- tá lá. Então, assim, na indústria de fundos imobiliários tem duas grandes classes de ativo. O primeiro, o tijolo, né, que é o que a gente vê lá, É tá? o português, O aquele que gosta de ver, português que ó, tá gosta de ali, ver o escritório dele, sou gosta sócio de ver desse o shopping. galpão, o shopping, né? E esse é muito fácil da gente tangibilizar, da gente ver, da gente se sentir sócio, dono, né? Então essa indústria hoje, ela representa aí algo em torno de 60% do mercado Tá. de fundos imobiliários, tá? Vocês trabalham com esse tipo A de gente fundo? trabalha, a gente tem dentro da VBI, a gente tem fundo de escritórios, de logística, de varejo, de shopping centers e de apartamentos residenciais. Tá. Tá? E a outra classe que vem crescendo muito também são os chamados fundos de papel. O que significa o fundo de papel? É um fundo de dívida, de financiamento imobiliário, tá? Que é um fundo que nada mais é. Então, se a VBI quer comprar um prédio de escritórios, tá? Custa 100, mas eu só tenho 50 no caixa, eu vou financiar os outros 50. Eu vou no mercado, vou numa outra casa ali que faça esse tipo de financiamento imobiliário, ele vai lá, me empresta 50 para eu comprar aquele ativo. Tá? Então ele emite uma dívida ali, né, que a gente tem que pagar um. Aí você tem um risco de crédito Aí do você cara tem um não risco pagar de esse papel. crédito, exato. Tá? Esse Por é isso que você vai financiar no máximo 50%, você vai pedir garantias, você vai olhar Então os essa é a contratos de primeira coisa que a aluguel, gente tem que falar para o investidor. Você quer correr mais ou menos risco? mais ou menos risco. Mas Né? você quer correr menos risco? Vai para o tijolo, que tem um risco do não Tem, alugar. Não, a gente sabe, pode não alugar, mas tá Isso, lá. tá lá. Tá lá, Exato. quer dizer... O papel é isso, você está emitindo uma dívida, você tá assim, você tem uma rentabilidade, né? Mas não tem garantia se a pessoa não paga, que nem fundo garantidor. Não tem fundo garantidor. Você tem outras garantias, por exemplo, se a VBI não paga, ela pegou esse financiamento para comprar esse prédio por 100, mas ela pegou 50, se eu não pagar os 50, o cara que me emprestou o dinheiro, ele pega o prédio todo por 50. Então ele também tem uma boa garantia ali. Tá? O que você tem que olhar? Se eu sou o credor ali, eu sou a parte que vai emprestar esse dinheiro, eu vou olhar e falar, poxa, se eu acabar com esse prédio por 50, é um bom negócio? Eu estou bem garantido? Entendi. O ativo é a garantia. O ativo é a garantia. Poxa, o pior cenário, o cara não me pagou, eu vou ter que assumir esse prédio pelos 50 que eu emprestei. Não, Ainda assim é um mas é bom importante negócio? para o investidor saber o tipo de É fundo que ele está entrando. importantíssimo saber. Essa é a primeira É a pergunta. primeira Né? pergunta. Por isso que a gente fala assim, muitas vezes, o mercado tem aquela coisa meio fla-flu, né? Ou é Flamengo ou é Fluminense, assim, ó, você quer papel ou tijolo? Tá? E eu acho que uma carteira bem estruturada, tá? Cabe os dois. Porque você tem lá aquele retorno mais previsível que é o fundo de dívida, de crédito. Tá? Então você sabe, ó, estou emprestando para você comprar aquele prédio por IGPM mais 8, IPCA mais 8. Então eu sei que aquele fundo, aquela dívida, aquele papel que está dentro desse meu fundo vai me pagar IPCA mais 8. Tranquilo. E é tranquilo. Poxa, aí eu vou fazer minhas contas aqui, mas... Aí você tem um fluxo garantido. Você tem um fluxo garantido só e você... tem o risco de um... Da inadimplência, aí você tem que saber, poxa, se o cara não pagar, né, eu vou ter... Aí o cotista fica dono do fundo do prédio? Não? O fundo fica dono do prédio. Dono e ele é cotista do fundo. Ou ele pode, ou ele tem um mecanismo, tá? Em caso de inadimplência de quem tomou a dívida, você tem um mecanismo. Fala, então tá bom. Como se fosse qualquer execução judicial ali. Tá? Vou notificar o... No outro caso, se você está num de construção de aluguel, se ficou vazio... Você tem zero. Você pode ter que botar dinheiro? Pode, a rigor você pode. Tá? Você pode ter que botar dinheiro, porque se tiver o prédio inteiro vazio, tem que pagar tem luz, que pagar o condomínio, não sei o quê. Aí o cotista tem que... O cotista pode... Ainda não teve nenhum caso na indústria. Tá? Porque um bom gestor ele vai fazer uma reserva de capital, ele vai arrumar outros mecanismos para não ter que chamar. Isso era uma outra coisa que eu queria perguntar para você, porque eu posso pegar um prédio e não fazer a manutenção adequada, vamos colocar assim, tá? Eu não gasto no prédio,
eu vou ter um resultado maior, eu distribuo o resultado. Mas eu estou estragando, deteriorando o meu ativo. Exato, exato. Como é que eu acompanho se o fundo está gerindo bem o ativo? Aí entra justamente essa parte do ativismo, tá? Ou do envolvimento do cotista em saber. Primeiro, eu acho que a primeira coisa a se analisar quando você vai fazer um investimento num fundo imobiliário é um pouco o histórico do gestor. Tá? Então, como essa indústria é muito nova, são poucos os gestores que estão há muito tempo. Tá? Nós, por exemplo, a VBI está no mercado há 18 anos. Nós fundamos a empresa em 2006. Tá? Então, a gente já tem um longo histórico nesse mercado. Poxa, como é que eu vou saber se a VBI está gerindo bem ou fará uma boa gestão no fundo que eu estou entrando? Hoje a gente tem, desses 10 bi e 18 anos de mercado, a gente tem um histórico muito conhecido, é muito fácil. Tá? Se você quiser, olha, a gente entra agora no carro, eu te levo 3 prédios nossos e você vê. Mas você levar nos bons. A gente pode ir, mas aí você entra e vê todos os outros. Não, mas eu acho isso muito válido mesmo.